É muito emocionante chegar nesse momento do dia e darmos conta que durante todo o dia ficamos refletindo, direta ou indiretamente, em temas que compõem essa obra que estamos homenageando. A Gênese, a quinta obra do Pentateuco, cronologicamente publicada, completou no último dia 6 de janeiro, 150 anos desde a sua primeira edição. Como a gente referiu na primeira fala, é uma obra dividida em 3 partes, são 18 capítulos divididos em 3 partes. A primeira parte, a maior de todas, 12 capítulos, a Gênese segundo o Espiritismo. Nesta, Allan Kardec vai desenvolver várias temáticas e nós vamos, na sequência, destacar 3 capítulos para transpor para essa nossa realidade do dia a dia. E, não obstante, os demais também tenham sido refletidos durante as nossas falas. Na segunda parte, os milagres segundo o Espiritismo, agora em 3 capítulos. E a terceira e última parte, que integrou a nossa fala inicial, também em 3 capítulos, as predições segundo o Espiritismo. Então, 18 capítulos referindo-se e tratando sobre a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, obra intitulada por Kardec e que compôs o Pentateuco, fechando o sistema doutrinário espírita, em que ele dá início à obra revolucionária, que é o Livro dos Espíritos, em 1857, que, como todos nós sabemos, está dividida em 4 partes, e em cada uma daquelas partes iniciais saíram as demais 4 obras, daí, portanto, formando o Pentateuco, ou, se preferirmos, o sistema doutrinário. Da segunda parte, do mundo espírita, ou mundo dos espíritas, nós temos em 1861 a segunda obra cronologicamente publicada, o Livro dos Médiuns. Da terceira parte, das leis morais, nós temos a terceira obra cronologicamente publicada, o Evangelho segundo o Espiritismo. Da quarta parte, das esperanças e consolações, a quarta obra, o Céu e o Inferno, publicada em 1865, e da primeira parte, das causas primárias, a quinta e última obra cronologicamente publicada, a Gênese. Ao abrir a obra, na sua introdução, a primeira frase, ele refere a que veio a obra. Toda a introdução de uma boa obra é para dizer o seu objetivo. E Kardec, como um bom autor, um excelente professor, aliás, sabedor dessa sistemática de organização de uma obra técnica, ele vai obedecer nas 5 básicas esse raciocínio, qual seja, de, na sua introdução, dizer o seu objetivo. Depois ele vai resumir esse objetivo no frontispício, na primeira página, a página de rosto da obra. E na introdução da Gênese, na sua primeira frase, ele diz o seguinte: esta nova obra está tratando, é mais uma obra a tratar das consequências e das aplicações do Espiritismo. Ou seja, esse conjunto informativo, trazido pelo Livro dos Espíritos, não Livro dos Espíritas, daí porque não dá para ficar mexendo. A obra não é nossa, ela se constitui numa revelação. Só o autor pode alterar. E o autor são os espíritos da codificação. Mas neste processo revelacional, que foi desenvolvido organizado e desenvolvido, notadamente pelo trabalho do codificador nas outras 4 obras,
Nós temos um conjunto informativo. Mas não é um conjunto informativo apenas para agradar o nosso intelecto, para despertar essa área cognitiva das memórias, da compreensão, mas substancialmente para ativar, e essa é a proposta maior dele, para ativar atitudes, para gerar compromissos atitudinais. Se nós podemos dizer que ele é o codificador, ou seja, ele organiza o sistema doutrinário, ele faz o bojo da estrutura doutrinária, nós podemos ver na sua competência uma percepção valiosa, porque para ele, a questão das consequências desse conteúdo informativo era de destaque, era de importância. As 1019 respostas compõem um conteúdo teórico. E o que eu faço com esse conteúdo teórico? Essa também foi uma área de propostas, de reflexões, por todos que aqui passaram. Em todos os momentos foi aberto esse convite a todos nós, para que refletíssemos o que com isso nós fazemos mais do que os outros. A famosa pergunta de Jesus, quando ele vai conversar sobre o convite de amarmos os inimigos, depois de referir que o sol nasce para os bons e nasce para os maus, que chove sobre os justos e os injustos, ele vai dizer que é que com isso, ou seja, sendo cristãos, fazei mais do que os outros, porque todo mundo ama quem lhe ama, ou pelo menos luta para amar. Até a gente pode não conseguir, mas a gente faz um bom esforço. O diferencial, pois, é lutar para amar quem não nos ame. Já foi dito a vocês, referiu ele, odiai os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Então, a grande proposta deste conteúdo teórico é nos convidar, nos concitar, nos mostrar, aliás, porque mais do que um convite teórico, é nos mostrar por que fazer mais do que os outros. Por que nos empenharmos num compromisso atitudinal? Por que nos propormos a construir esta reforma que é íntima, mas que se expressa naturalmente nas nossas relações com os outros e com o meio? E é a proposta da Gênese. Então, a obra Gênese, na concepção kardeciana, está na dinâmica das consequências e aplicações. É um conjunto teórico que vai desenvolver a primeira parte para me dizer o que aquelas questões todas que compuseram a primeira parte servem para mim. E como eu faço essa transposição didática para a minha vida. Eu vou estudar, por exemplo, em A Gênese, nessa primeira parte, entre vários capítulos da parte inicial, a questão, por exemplo, Deus. Já havia sido desenvolvido na primeira parte do Livro dos Espíritos e agora ele volta à matéria para desenvolvê-la. Mas, afinal de contas, do que me adianta como ser humano, como pessoa que está aqui e agora, saber que Deus é a inteligência suprema e a causa primária, ou primeira de todas as coisas? Quais são as consequências desse conhecimento? Isto me torna mais seguro? Isso me torna mais tranquila? Isto me torna mais esperançosa? Isto me dá alegria de viver? Porque o conhecimento teórico, se ele fica só no aspecto teórico, ele por si só tem seu valor, evidentemente. Eu posso construir coisas que poderão até servir para outros, mas não vão servir para mim. Porque quando a vida me der desafios,
me apresentar as tais das vicissitudes que é pertinente à experiência evolutiva que nos encontramos, eu acabo ficando na experiência sem nenhuma ferramenta para dar conta da experiência. Porque nós nos assustamos como os materialistas, nós nos desesperamos com os materialistas e nós tememos a vida com os materialistas. Que é que com isso fazemos mais do que os outros. A gente tem medo de ficar doente, a gente tem medo de envelhecer, a gente tem medo de morrer. A gente tem medo dos outros. A gente tem medo até de si próprio. Quantas vezes nós estamos inseguros diante de um desafio qualquer no campo econômico, no campo da afetividade? E, no entanto, se nos perguntam que é Deus, a gente imediatamente responde: inteligência suprema e causa primária ou primeira de todas as coisas. Ok? É isso mesmo, você está absolutamente certo. Isso serve para você para quê? A compreensão de Deus como causa cáusica da vida, como criador de tudo, a partir da sua providência, da providência divina, que são as suas leis, ou melhor, a lei divina, facetada no estudo de Kardec com os espíritos em 10 itens, que compõem toda a terceira parte do Livro dos Espíritos, nos ajuda a entender que há essa providência que tudo governa, que tudo administra, que evidentemente nós temos a nossa parcela de competência e temos que agir com essa parcela de competência. Mas a vida não está à deriva. Nós vivenciaremos as consequências de todas as nossas escolhas, mas nós não temos o poder de destruir a vida enquanto princípio e determinação divina. Porque se eventualmente a gente destruir uma casa, ele nos transporta para outra. Agora que nós vamos aprender a respeitar e a amar, isso é indiscutível. E o problema de não fazer essa aprendizagem aqui e agora é única e exclusivamente nossa. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos da codificação, na questão 614, o que é a lei divina? E eles vão dizer que é a lei de Deus. Na sequência vão dizer que nós somos infelizes quando dela nos afastamos. Ela é a única verdadeira para a felicidade. Nós somos infelizes quando dela nos afastamos. Então o interesse de cumprir a lei é antes de tudo do próprio indivíduo. Porque para Deus esse interesse não tem. Não é porque eu descumpro a lei divina que ela deixa de existir, como eu faço com a humana. A lei humana, a sua eficácia, a própria existência da lei humana, quantas vezes está em nossas mãos? Nós, às vezes, temos instrumentos legislativos preciosos que não têm nenhuma eficácia prática no contexto social, porque nós definimos que não vamos cumpri-la. Essa é a grande diferença que talvez inúmeras vezes a gente não se dê conta. O poder que eventualmente nós tenhamos com as coisas do mundo, nós não temos em absoluto com as coisas de Deus. Tá certo que eu já devo ir caminhando para o encerramento, né? Mas também não precisa assim. Eu posso concluir meu raciocínio. Então vamos lá. Então, essa realidade que é pertinente a nós, porque, conforme a gente sabe, desde a Revolução Francesa, quando se cria propriamente a noção de Estado, então, nós cedemos, em tese, uma parcela da nossa liberdade, assim constrói-se o Estado, então, tem a sua legislação. Isso é do ponto de vista humano, com as dificuldades pertinentes à própria evolução. Mas, em relação à lei divina, ela se operacionaliza. E vejam, eu estava ouvindo agora a fala final do André e pensando, que pena, que lamentável é para nós que estamos fazendo essas escolhas que ele estava referindo. Porque, indiscutivelmente,
vamos responder por cada uma delas. Se não aqui, porque não seremos os pacíficos que ele referiu e, portanto, não vamos herdar a terra, vamos respondê-la em outro lugar, que será criado na necessidade que aquele aluno necessita para aprender aquela disciplina que tão belamente a Borba nos referiu na sua última fala. Então, compreender a realidade de Deus para nós cristãos, em que Jesus já nos dava o indicativo de que é nosso Pai, e, portanto, nós devemos de respeito. Mas agora, na compreensão de que a causa cáusica da vida, a inteligência suprema, nessa organização perfeita de tudo, de uma lei que nos governa nos mínimos detalhes, ao fazer a compreensão das necessidades de desenvolvimento das nossas perfectibilidades, para que nós possamos ser felizes, nós vamos entendendo as características da prece, que também foi trabalhada pelo codificador na terceira parte, lá na lei de adoração com os espíritos. E quando ele perguntou sobre as características da prece, os espíritos disseram que era para agradecer, que era para pedir e que era para louvar. A pedir a gente aprende rápido, porque como qualquer criança a gente sabe pedir. Às vezes a gente vai fazer uma prece e na verdade é uma petição, porque tem o item 1, item 2, item 3, e a gente até dá um prazo para Deus, que pode ele esquecer. Eu adorei quando a Sandra Borba disse que ele é desmemoriado, quer dizer, pode ele esquecer do meu pedido, então eu estabeleço um limite para ele me atender. Agradecer, muitos acabamos fazendo isso, principalmente as pessoas que são mais adultas, que são mais maduras, aprendem a agradecer, mas louvar é um desafio para a alma impressionante, porque pressupõe o amadurecimento tal que eu me dou conta da grandiosidade dessa criação, e por isso eu louvo. Eu dimensiono efetivamente a minha relação com Deus, a grandiosidade desse Criador em relação ao universo, e diante dessa complexidade toda que é o universo e a vida, reconhecendo o meu limite e a minha área de competência, mas ainda assim a beleza que se constitui essa criação, que somos nós, os seres humanos, nasce automaticamente esse sentimento maior de glorificação. Então, do entendimento e da compreensão maior do significado da resposta da questão primeira, nós vamos chegar lá à parte terceira da lei de adoração, mostrando que realmente tudo vai se encaixando dentro de uma rede, dentro de um sistema perfeito dessa criação maior. Nós vamos na parte segunda, e Allan Kardec vai tratar no livro, em A Gênese, sobre os caracteres dos milagres, e na sequência, no capítulo 14, um capítulo que é imprescindível o seu estudo constante e aprofundado, que é o capítulo 14, que fala dos fluidos. E é o único capítulo que é dividido em itens. Na parte primeira, ou no item 1, Allan Kardec vai trabalhar das características e das propriedades dos fluidos. Então, ali ele vai mostrar o que também foi muitas vezes repetido aqui durante o dia, da nossa atuação no fluido cósmico universal, da atuação do nosso pensamento, da atuação da nossa vontade, criando fotografias que vão constituir essa nossa tal de psicosfera, mas que também vão se plasmar nos ambientes em que nos encontramos, gerando tanto a psicosfera pessoal, quanto essas criações fluídicas que nós fazemos, conectudes, estando em perfeita e constante sintonia, a ponto da gente poder dizer, me diz quem tu és, que eu vou te dizer com quem tu andas. Então, o estudo desse capítulo diz com a nossa vida diária, diz com aquilo que nós estamos escolhendo para fazer parte da nossa realidade pessoal. A cada escolha, a cada pensamento, nós atuamos, nós geramos, nós fotografamos, e depois nós temos que viver com esse pacote. Esse é o pacote da nossa vida.
Isso caracteriza o nosso dia a dia. Isso impregna a nossa comida, isso impregna a nossa conversa, isso impregna. E daqui a pouco nós fomos, a partir de uma escolha, de um pensamento, ao gerar esse processo pessoal, nós vamos nos dando conta que vai ficando mais difícil pensar diferente. Seja para o bem, seja para o mal. Se o contexto fluídico que eu criei à minha volta é infeliz, se eu desejar eventualmente um pensamento mais qualificado, ele vai ser o elemento que retrai, ele vai ser o elemento que dificulta, ele vai se tornar uma barreira. Então, quantas vezes a gente toma decisões, faz escolhas, se mete em confusões mentais, não coordena os próprios pensamentos, não educa esse ato de pensar, esse ato de falar, de conversar com os outros, de selecionar o que a gente vê aqui ou acolá. E daqui a pouco a gente está imerso numa carga fluídica que não está conseguindo transportar. E aí, porque não está mais conseguindo transportar, a gente decide, agora eu queria pensar diferente. Eu ouvi falar que seria interessante eu mudar a qualidade do pensamento, e eu acho que vai ser assim por milagre. E Kardec estuda no capítulo 13, antes desse, que milagre não há. Podem existir fenômenos que eu não sei a causa, mas esses fenômenos têm causa. Não existe um único fenômeno na vida que não tenha uma razão de existir, que não tenha uma motivação, que não tenha uma causa. Deixa eu abrir um parênteses. Como é importante, quando a gente adota uma filosofia de vida, a gente conhecer realmente em profundidade a filosofia que está adotando. E muitas das nossas dificuldades como espíritas, essas dificuldades que foram faladas hoje aqui, e outras tantas que a gente sabe, não estão no fato de que nós não tenhamos boas intenções. Estão no fato de que nós não nos detemos em profundidade em conhecer esta ciência e essa filosofia com consequências ético-religiosas que nós adotamos hoje, que nós escolhemos hoje, que é o Espiritismo. Fechando o parêntese, então, feito esse processo de escolhas, e como milagres não há, no momento em que eu quero sair, aquele contexto fluídico tenta me reter. Então, esses são os elementos de retenção da vida. Os elementos de retenção não são só aqueles psicológicos, o que já seria suficientemente grave. Quando a gente diz só nesse caso, não é para diminuir a importância do elemento psicológico, não. É só para dizer que não fica nele exclusivamente. Há um contexto fluídico que facilita ou que dificulta qualquer uma das escolhas que eu tenha na vida em função de escolhas precedentes num diapasão diferenciado. Allan Kardec vai tratar muito dessa matéria em O Evangelho, mostrando essas consequências fluídicas, e há uma delas que sempre me tocou particularmente. É quando ele fala no perdão. E no capítulo 10 ele vai dizer uma frase, depois de colocar a passagem evangélica, perdoai enquanto estáis a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, não sejais metido em prisão, etc, etc. Depois daquela fala, colocar aquela passagem, ele faz a seguinte fala: na questão do perdão, como em geral na do bem, não há apenas um efeito moral, há também um efeito material. Qual é o efeito material do perdão ou da mágoa? A atuação da nossa escolha no fluido cósmico universal. Se eu me defino pela mágoa, eu fiz a escolha, eu plasmo isso, e fluidicamente eu tenho a resposta que me permeia, que me acompanha. Se ao contrário eu defino pelo perdão, da mesma forma. Então o capítulo 14, ele diz respeito às nossas escolhas do dia a dia, aquilo que a gente está fazendo nos mais íntimos momentos, e mesmo quando ninguém está vendo, e ninguém vai ficar sabendo.
questão dos fluidos, eu me lembro sempre quando eu falo nisso de uma senhora que certa feita veio conversar comigo e me disse que ela era reencarnacionista, e ela me disse que tinha certeza que tinha tomado veneno na encarnação anterior. Eu perguntei, mas por que a senhora tem essa certeza tanta? Ah, minha filha, é que eu como e passo mal. Então eu devo ter ingerido veneno. Eu disse, mas o que a senhora faz enquanto a senhora come? Ah, eu ligo a televisão. E aí está passando tal coisa ou tal coisa. Eu disse, não, mas a senhora não tomou veneno na encarnação anterior, só toma veneno cada vez que come. Porque comer diante de notícias terríveis, não há organismo que aguente. Comer brigando, comer falando mal do vizinho. Nós não falamos mal de ninguém cá entre nós, né? Nós fazemos breves comentários. En passant, coisa assim. Mas o efeito é o mesmo, porque atua no fluido cósmico universal. Quantas vezes eu vejo as pessoas me dizendo assim, diante daquilo que a gente diz, né, que nem sempre as nossas escolhas visuais ou auditivas são as mais adequadas. As pessoas me dizem assim, não, mas minha filha, eu não vejo novela. Eu disse, não, mas e como é que a senhora sabe de tudo isso? Porque espírita não vê novela, mas sabe mais dos personagens do que quem vê. Sabe, inclusive, da vida dos artistas. Aí a pessoa me responde, é que eu estava passando na sala. E eu morro de inveja, porque uma sala que leve 45 minutos para alguém passar, deve ser uma sala que é do tamanho de uma cidade. Eu que moro num apartamento de 2 quartos, fico pensando, meu Deus, como eu queria ter essa sala. Então, escolheu, plasmou. São coisas para aqui e para agora. Então, esta obra, ela merece ser estudada, ela está de aniversário este ano, nos 150 anos. Nós, no Movimento Espírita, durante todo o ano, a homenageamos ou procuramos homenageá-las com as nossas condições. Eu parabenizo a FEC pela iniciativa, foram 3 núcleos de conferência tratando do mesmo tema. Então, nós estamos terminando o ano de homenagens, depois de um conjunto bastante significativo, bastante extenso e de muito aproveitamento. Eu estava nos 3, eu ouvi excelentes contribuições dos companheiros que estavam ali comigo. As minhas até a gente deve contemplar com mais seriedade, mas de todos foram excelentes contribuições. Agora é para ser refletida e substancialmente para ser aplicada do ponto de vista prático, para que nós possamos ter mais tranquilidade no nosso dia a dia, para que nós possamos ter mais comprometimento no nosso dia a dia e, substancialmente, para que nós possamos ter mais segurança no nosso dia a dia. Ao falar deste livro, e 2 capítulos dele que me tocam muito, em especial aquele que iniciamos, que é a presença de Deus, e era com essa mensagem que a gente gostaria de encaminhar para o encerramento. A presença de Deus em nossas vidas, eu queria trazer como conclusão, eu estava pensando agora, me lembrando agora há pouco de um livro, em que ele vai acontecer na época da Segunda Guerra Mundial, e trata-se das ações da resistência holandesa. A Holanda é invadida, os judeus começam a ser perseguidos, e há uma família de protestantes na capital da Holanda que inicia um processo de resistência, escondendo na sua casa, os judeus, para que então possa se providenciar os passaportes, etc., para a fuga. E eles constroem então uma parede falsa na casa, e escondem as pessoas naquele cômodo, daí porque o livro ficou sendo conhecido como Quarto Secreto. Há um determinado momento em que a SS descobre, eles são presos, e depois de um período na Holanda presos, o pai, já bastante idoso, vem a falecer na prisão, e as 2 irmãs sobrevivem e são encaminhadas para o campo de Ravensbrück, na Alemanha. E como eu disse, eles eram protestantes e, portanto, liam a Bíblia diariamente. Esse era o costume da família. Quando elas chegam no campo, elas são encaminhadas para um barracão específico, no campo de concentração,
E quando elas entram no barracão, era assustador. Porque, de um lado, não tinha vidros. Então, o frio matava as pessoas, machucava as pessoas que ficavam daquele lado. No extremo oposto, não tinha janela. Então, o calor, a falta de ar também era insuportável. As pessoas perderam a sua condição humana naquele meio, naquela experiência, naquele dia a dia embrutecido. E quando elas entram, as duas irmãs entram no barracão, a mais nova fica impactada e se desespera. Ao que a mais velha vai dizer: mas minha irmã, calma. Nós lemos hoje pela manhã na Bíblia, em tudo dai graças. A carta de Paulo. E a mais nova disse: mas eu vou dar graças pelo quê? A mais velha toma a palavra e diz: vamos dar graças porque eles não se deram conta que nós éramos parentes e nos mantiveram juntas. A mais nova diz: muito bem, obrigado, Senhor. A mais velha diz: vamos dar graças por nós termos passado a Bíblia, que não entra nada, e nós conseguimos escondê-la. E isso nos dará alento nessa experiência. Ok? Obrigado, Senhor. E nesse momento elas viram que o barracão era infestado de pulgas. E a mais nova diz: bom, por isso aqui eu não vou dar graça. Ao que a mais velha retruca: mas na Bíblia não está escrito em tudo dais graça, vírgula, exceto as pulgas. A mais nova fica irritada e agradece em tudo. Obrigado, Senhor. Passam-se os poucos anos, já estava no final, era 1944, quando elas são libertas, aliás, uma delas, a mais nova, é liberta, porque a mais velha morre na prisão de tuberculose. Quando elas são libertas, elas descobrem por que elas nunca foram molestadas pelos soldados. Era o único barracão do acampamento que nunca houve nenhuma molestação sexual, porque os soldados tinham medo das pulgas. E durante aqueles anos que elas ali ficaram, a mais velha, com sua fé, com a sua maneira de entender, com a sua confiança irrestrita em Deus, ela foi impregnando nas pessoas uma tal maneira de ser, que aos poucos elas foram deixando de se engalfinhar e foram dentro das suas línguas, porque eram de várias regiões do mundo, dominada pela Alemanha, elas foram mantendo uma conversa particular com Deus dentro da sua fé especial, dentro da fé de cada uma. Elas foram aprendendo a repartir o que não era possível mais repartir, porque elas já não tinham o que comer, elas comiam batata por dia. E, pasmem, elas começaram a roubar medicamentos para tratar umas às outras, não mais para tratar a si. A presença daquela criatura naquele espaço fez tal diferença que em situação absurdamente inimaginável, de uma crueldade inaceitável, a presença de tranquilidade, de fé, de amor pela humanidade, impregnou mesmo nessas condições adversas, resgatando a humanidade que cada uma tinha em seus próprios corações. Quando a mais velha morre, elas acabam escondendo o corpo para que não seja descoberto e ainda não seja colocado naqueles fornos, então até que elas consigam enterrá-la adequadamente. E durante aquele período em que ela esteve ali, ela ensinou para a irmã, porque ela entrou em febre, a febre da própria tuberculose, ela começou a ter febre, então ela começou a ter visões. E a gente sabe que não é só por causa da febre, mas enfim, é assim que está escrito. Ela começou a ter visões e ela vai defender em relação à irmã e fazer com que a irmã prometa que quando sair dali, vai dizer ao mundo a importância do perdão. Porque ela dizia que todos os soldados do mundo iriam voltar para suas pátrias como heróis, mas aqueles que as aprisionavam voltariam como bandidos. E era preciso que eles resgatassem o auto-perdão para que sofressem menos os traumas da guerra.
A tese dessa mulher, Betsy ten Boom, depois será adotada por médicos, psicólogos, psiquiatras, como sendo uma das terapêuticas mais eficazes em situações de pós-guerra, em especial para aqueles que têm a zona de frente, os soldados, cujas ações muitas vezes impactam a eles tanto ou mais do que acabam impactando aqueles para quem as ações se dirigem. E ao voltarem para os seus lares, não conseguem conviver com a brutalidade daquela experiência. Mas quando eles se dão conta da importância do auto-perdão e da importância do amor, eles têm uma possibilidade de atendimento e de melhora. Por tudo, em tudo, dai graças, nessa consciência e nessa presença e na certeza de que Deus está em tudo e em todos e precisa nascer nas nossas atitudes e nos nossos corações. Muitíssimo obrigado a todos pela atenção. Fiquemos em paz.